Muito boa noite, amantes do Kettlebell e do Kettlebell Sport, como é que estamos? Tudo bem? Hoje nós temos mais uma baita de uma entrevista. Hoje nós vamos entrevistar o Leonel Mota Ribas, que já entrou aqui, com certeza um dos maiores atletas desse país, um dos maiores atletas do mundo. E bora lá começar essa conversa. Leonel, clica no ícone da câmera aqui com o sinal de mais. E vamos começar essa conversa, doutor. A galera já vai entrando. Eu vou mandando o aviãozinho aqui para todo mundo, para avisar que a gente já está operante. Bora lá. Avisando todo mundo. Bastante gente avisada e vamos que vamos. Opa, doutor, tudo bem? Tudo bem? Tudo Como é que tá a jóia, imagem? Leonel? Tudo tranquilo, meu mestre? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Tudo jóia, graças a Deus. Tá. Tudo certinho, tudo na santa paz. Eu ainda não Tá boa a acostumei imagem, hein? de cabelo curto, cara. Eu sempre espero você de cabelo comprido. Então, comecei com o cabelo comprido, né? E em 2019 eu cortei o cabelo. A força eu acho que não diminuiu muito, mas o cabelo tá mais curto. Tá certo, doutor. Deixa eu aproveitar e colocar meu óculos aqui também, assim fica, a gente fica Depois de mais... uma certa idade, Né, é só com óculos mesmo, né? melhor a sintonia, cada vez menos cabelo e cada vez mais lente, né? Não tem jeito. Exatamente. Legal, Leonel. Bom, bora lá Vamos lá. começar aqui a entrevista aqui, doutor. Daqui a pouco a galera vai entrando já espalhei aqui para todo mundo e vamos que vamos. Vamos Leonel, lá, vamos embora. Fala. vamos lá. Eu lembro de te conhecer, se eu não estou enganado, foi no evento que a gente fez do Cotter lá na Companhia Atlética, né, em 2013. 2013. 2013 foi lá, mas você já treinava Kettlebell naquela época, se eu não me engano, você já tinha uma história fora do Brasil até e tudo mais. Não, Conta aí. ainda Foi? não. Ainda não. Ainda não? Então, vamos lá tirar as dúvidas. Conta como é que é a história do Leonel antes do Kettlebell, como é que você chegou e vamos desenrolar essa entrevista. Bora lá. Vamos lá. Sempre fiz muito esporte, né? Eu tive o privilégio de morar em frente a um clube aqui de São Paulo, o Clube Pinheiros, onde é um centro muito forte de esportes. Então eu fiz de tudo lá, principalmente a natação. Eu fui atleta de natação. Também fiz tênis, saltos ornamentais, judô, esportes com bola. Eu morava em frente, então o clube era a minha segunda casa. Então praticamente vivia no clube fazendo esporte. Certo. Kettlebell eu comecei em 2013 mesmo, né? Um pouco antes do curso do Cotter que você trouxe aqui para o Brasil, que foi na Companhia Atlética lá da Rua Kansas. Isso. Eu comecei por volta de fevereiro de 2013. Eu fazia musculação na época, né? Sempre fiz desde a década de 80. E eu lia muito, ainda leio, né? Ainda procuro estudar. E tinha um site que eu gostava muito de acompanhar, que era o T-Mag, o Testosterone Mag. Eles passaram por vários nomes, né? E lá tinham caras muito bons, né? O Charles Poliquin, o Brett Contreras, o Louis Simmons, o Dave Tate. E tinha um cara chamado Mike Mahler, que é o antigo instrutor da RKC. E ele tinha parte de Kettlebell. E eu comecei a ler os artigos dele, comecei a me interessar. Fazia musculação já há muito tempo e fiquei curioso com a peça, né? Eu já conhecia de outros lugares, mas comecei a ler sobre esse cara aí. E depois dele, ele era um instrutor do RKC, né? Do Pavel Tsatsouline. Acho que depois ele saiu e começou a andar com as próprias pernas. E isso foi em 2012 para 2013. E aí, em fevereiro, eu resolvi comprar um set de kettlebell para mim. Então, eu comprei um par de 24 de uma empresa aqui de São Paulo e um par de 16. Né? Foi meu primeiro erro, porque eu comprei um Ironcast, né? Porque eu
Eu não sabia que tinha parte competitiva, eu não sabia de nada, Uhum. e eu fui batendo cabeça. E depois do Mahler, eu cheguei no Steve Cotter, né, que você vai procurando e vai conhecendo sobre o Steve Cotter e o Pavel Tsatsouline. Certo. E tinha aquele curso da RKC dele, que ele tinha como prova final você fazer 100 snatches com 24 quilos em 5 minutos, com trocas de mão variadas, né? Então, Uhum. eu resolvi treinar para fazer aquilo. Então, eu peguei aquele meu kettlebell de 24, parecia uma bigorna, eu tenho até eles aqui em casa, e comecei a treinar com aquilo. E a primeira vez que eu tentei fazer isso, eu abri a minha mão muito, muito feio, né? Muito feio mesmo. Veio um rasgo daqui até aqui. E eu lembro que eu tinha um casamento na mesma noite. Eu tive que enfaixar a mão. Aí tinha que Caramba, cumprimentar as pessoas. É. foi brabo no negócio. Não, É. foi feio mesmo, né? Eu E até sei qual é o kettlebell que você está falando, mas não vamos colocar nomes é, para não gerar exatamente. discórdia. Eu tenho eles aqui em casa ainda, porque eu resolvi guardar por uma questão Recordação. de recordação, né? E aí eu comecei a ver sobre o Steve Cotter, né? E aí, Uhum. em seguida, eu pensei, bom, esse kettlebell tá errado, né? Eu vou comprar um kettlebell novo que seja melhor. E foi em fevereiro que eu fui para os Estados Unidos, numa conferência de personal trainer em Las Vegas. E eu comprei lá um kettlebell de 24, só que outro erro, outro Ironcast. Comprei da RKC mesmo. Certo. E aí trouxe na mala, parecia uma bomba, né? Eu estava até com medo de ser pego, porque eu deixei uma mala só com kettlebell e a outra de roupa, né? E a mala de... Aí eu trouxe e comecei a treinar aqui, né? Uhum. E aí foi a época que você trouxe o Cotter para o Brasil, né? Sim. E aí tinha aquele teste que ele fazia, o CKT1, comecei a treinar para o teste, né? E aí fiz o curso que foi muito legal, primeiro contato com ele. Também não sabia que tinha parte competitiva, e lá que Uhum. ele falou, né? A IKFF, que é a federação dele, né? Uhum. Ele faz meio que um mix entre a parte de fitness e a parte competitiva. E aí Também acho que é isso, que ele tá bem no ele meio do fazia, caminho entre o hardstyle é, e o esporte. ele está bem no meio do caminho. Tanto é que a federação dele na época, agora tem também, né? Tinham competições É. de kettlebell sob a tutela da IKFF. Uhum. Aí, aí fiz o curso, fiquei animado, comecei a treinar cada vez mais, sempre visando o snatch, né? Que era o meu principal exercício. Certo. E aí comecei a estudar, você começa a ver vídeos, você começa a ver um monte de coisa, aí você chega nos russos, né? Aí você começa a ver os vídeos e começa a chegar no russo, Ivan Denisov e aquela galerinha. E aí eu vi que era um mundo completamente diferente. Aí Uhum. sim que eu percebi que tinha a parte competitiva do esporte. Legal. Então foi mais ou menos isso. 2013 foi de fato o ano que eu comecei no kettlebell, conhecendo a parte de fitness e querendo já entrar na parte competitiva. E aí veio o ano de 2014, eu vou chegar na minha primeira competição. Uhum. Eu quis fazer o CKT2 nos Estados Unidos, né? Em Certo. junho de 2014, lá em Chicago, eles iam fazer um campeonato, o Chicago Classic, junto com um curso do CKT2. Eu Pô. me inscrevi no campeonato e fui. Isso foi em junho de 2014. Certo. Também não sabia de nada, não sabia, nunca tinha visto um ProGrade na minha vida, sempre treinei com Ironcast. E aí cheguei lá em Chicago, o que aconteceu? O curso foi cancelado Puxa. de última hora, mas o campeonato não. E eu fiz o campeonato, eu competi no snatch 5 minutos com 24 quilos, competi Tá. no jerk 5 minutos, double jerk, e aí me colocaram também num relay lá, num revezamento. Certo. Mas eu fui péssimo. Eu queria fazer, claro, as 100 repetições do snatch com uma troca com 24 quilos. Acabei fazendo 86 repetições. Por quê? Porque eu estava Tá. treinando com o Ironcast e competi com o ProGrade. Apesar da carga ser a mesma, mas a inserção de mão, uma série de coisas,
eram bem diferentes. Então eu fui muito mal. Apesar de ter ganho a competição, né, porque tinham poucos, na minha categoria, poucos atletas, eu fiquei muito desanimado. Tá. E lá que eu conheci o Ken Blackburn. Ken Blackburn, para quem não sabe, é o braço direito do Steve Cotter. Acho que ainda tá com ele, mas naquela época eles estavam bem juntos. Uhum. Ele viu que eu ia fazer o curso com ele, mas não teve. E ele me ofereceu em troca 6 meses de coaching. Ele ser Legal. o meu técnico. E eu aceitei, porque eu não sabia nada, não sabia nada sobre treino, sobre biathlon, long cycle. E eu acabei Uhum. aceitando. Então eu comecei a treinar com ele por volta de julho, agosto de 2014, e sempre visando o biathlon a princípio, né? O snatch primeiro sempre foi o meu principal, e depois eu passei para o biathlon. Long cycle veio bem depois. E aí, nesse mesmo ano, só para acabar aqui com esse meu início, eu fui para Las Vegas, eu fui para o Mr. Olympia. Eu sempre ia naquela época, eu gostava muito de fisiculturismo, ainda gosto, né? E fui assistir, sempre ia assistir os campeonatos, e dessa vez eu fui assistir os campeonatos e fui competir, porque o Mr. Olympia tem uma feira muito grande que tem vários esportes. Tem powerlifting, tem weightlifting, tem arm wrestling, o braço de ferro, e também tem o kettlebell. E eu competi, primeira vez em 10 minutos, snatch com 24 quilos. O que aconteceu também foi muito mal, porque eu não estava treinando com ProGrade, estava só com a É. Ironcast, e foi muito mal. Apesar de ter ganho a competição, eu fiz, se não me engano, 126 repetições com snatch de 24 quilos. E nessa competição eu conheci o Ivan Denisov, que estava competindo lá, e conheci também Legal. o Sergei Rudnev, que também está. Mas eu não fazia nem ideia de quem eles eram, né? Duas lendas ali. Duas Nossa, que lendas, e foi uma pena que eu não pude vivenciar melhor isso, né? Eu vi eles competindo, mas eu não dei muita importância, porque eu não conhecia nada. Uhum. Então foi isso. E aí, nesse mesmo ano, em 2014, teve o primeiro Campeonato Brasileiro aqui em São Paulo, que eu participei, fui um pouco melhor, e aí acabei comprando um par de 24 quilos ProGrade, e a partir daí eu fui melhorando. Então foi esse o meu começo no Kettlebell Sport, sempre dando muita cabeçada, sempre fazendo muitos erros, Uhum. mas aprendendo bastante. Mas, até hoje aprendendo bastante, né? Mas naquela É, época foram com muitos erros que a gente vai aprendendo. eu acho que todo mundo que vem dessa época acabou cavocando muito, né, as técnicas. A gente não tinha referência, era muito difícil achar as coisas, não tinha ninguém tocando curso por aqui. As Exatamente. informações eram muito restritas, era tudo muito caro, né? Qualquer certificaçãozinha era mil e não sei quantos dólares para você Exatamente. fazer. Exatamente. Era tudo caríssimo, né? Trazer os caras era muito difícil também, como tinham poucos, os caras não tinham agenda, a agenda mudava, a gente tinha que se virar, porque o cara mudava a agenda lá nos Estados Unidos, na Europa, e problema de Exatamente. pegar a mão, acho que não vou dizer nem que não foi uma exclusividade sua, acho que foram pouquíssimos os que não rasgaram a mão naquela época. Porque eu não lembro do não, pessoal era na estar em raça. curso. A gente ia tocar o curso, a gente eu vim mais nessa tocada de organizar os cursos na época pela minha curiosidade, falei, não, vou trazer os caras para cá, que tem um monte de gente, vamos embora, vai dar certo. E deu, né? Mas eu lembro que uma coisa que era material obrigatório, Leonel, vamos dizer, na cesta básica de organização do curso, era esparadrapo e bandagem. A gente É. vinha de caixa com aquilo lá, porque era sangue para todo lado, né? E os kettlebells que a gente tinha na época era uma buraqueira na É. alça, né? Eles eram muito ásperos, né? E não eram Muito. homogêneos. Eles eram Não, muito disformes na é, alça, né? a alça não tinha o diâmetro, você olhava a alça de cima, ela É. fazia umas Exatamente. ondulações, centro de massa é para tudo quanto é que era canto, né? E a gente se virava com o que a gente tinha, né? Achar um prograde aqui no Brasil era um negócio quase impossível, né? E é gozado, porque a gente está falando 10 de anos, 10 né? anos, né? Não é muito tempo, né? Mas como deu vários saltos de qualidade, hoje você acha Ah, sim. prograde de tudo quanto é lugar do mundo, tá, É. tá, tá bem diferente, né?
Olha o Edir Fabrinho lá, tá? Mesmo hoje em dia, quem não abriu a mão, que atire a primeira pedra. Não, É até, isso. sinceramente, eu vou ser sincero aqui, até hoje eu abro a mão, É, até hoje, até hoje. Você vai fazer um treino um pouco mais longo, um pouco mais pesado, né? Você né? comete alguns erros, até hoje eu Tava abro a mão. treinando agora há pouco, quase abri, É. ó, também, ó. Tava lá, tava treinando snatch, inclusive quase abri com 24, ali também quase foi. Então, E- não como antigamente, porque antigamente era feio mesmo. Eu tenho umas fotos aqui a gente sempre fotografa a mão, né, para arquivo pessoal. Era um negócio horrível, era um negócio horrível. Era um rasgo na mão, não era bolha, rasgo, meu, rasgo na mão, era rasgo, negócio um grande. negócio rasgo, rasgava a mão, né? Eu tenho foto sua, Leonel, de um campeonato que a gente fez, foi aqui na minha casa, acho que aquele de 2019, que Ah, estava que eu abri a lotado, mão, né? Que eu e abri a abriu a mão. mão. Ali eu Eu abri a lembro mão. que você estava competindo ali, eu lembro que você olhava para sua mão, daqui a pouco trocava de mão, olhou para outra e Então, continuou, é daqui a pouco a porque, gente vem Cláudio, a gente acaba acostumando com a dor, né? a abrir a mão. E aquele dia, naquele campeonato, o que aconteceu? Eu gosto do Kettlebell, gostava mais antes, dele áspero, né? Né? Eu lembro de uma conversa que a gente É, teve disso, eu vou chegar gosto do nela também. eu gosto do Kettlebell áspero. Por quê? Eles Uhum, têm mais aderência. Tudo bem, ponto positivo, mais aderência. Mas ponto negativo, ele te machuca mais. Isso para prova de uhum. 10 minutos, 5, 10 minutos, que é uma prova relativamente curta. E aquele dia, eu deixei o Kettlebell áspero para uma prova de 30 minutos. Eu lembro que Tudo bem, foi uma maratona. até os 15 minutos ele foi, mas depois começou a abrir. Mas só que aquela época a gente já estava um pouco mais experiente, e mesmo você abrindo a mão, você consegue fazer, porque você joga o kettlebell para o outro lado. Ao invés de você Uhum, pegar aqui, você pega mais aqui, vai trocando a mão, dá para você. Claro que a marca não vai ser a que você vai querer fazer, uhum. mas dá para você levar até o final. Aí fica uma coisa folclórica, né? Você até acha graça depois, porque isso aí para quem está começando e para quem já faz, é uma coisa normal. Né, É uma coisa normal. eu lembro que você estava com um kettlebell de 16 quilos e começou a voar sangue ali, Começou, literalmente. Tinha um começou a banner. voar sangue. Eu tenho esse banner guardado aqui. Hoje eu vou te falar que eu não consegui tirar todo o sangue dele, tá? E o banner que estava atrás de você, quando vinha, que ele balançava, a mão livre balançava, espirrava sangue atrás. É. E tava cheio de respingo de sangue. A gente tirou, tentou tirar, a gente não conseguiu. Eu lembro que eu olhei para aquele kettlebell depois na área de aquecimento, a alça, metade da alça vermelha de sangue. Eu virei Cheio de pro sangue. Duck, né, que é meu padrinho de casamento, que estava de Eu fotógrafo, eu lembro, virei e fotógrafo. falei, até que ele tropeçou, caiu na escada lá, o pessoal competindo, ele rolou a escada abaixo ali. Aí eu virei pra ele e falei, ô, Duck, faz favor, cara, pega água oxigenada, alguma coisa aqui pra gente jogar em cima do kettlebell, porque era uma papa, né, de sangue com magnésio. Eu lembro que você virou, não, deixa comigo, deixa ela. Aí foi lá, falar a verdade, eu nem vi como é que você limpou aquele kettlebell lá, E mas foi histórico. E você fez uma pintura de guerra na fiz hora, a lembra? pintura Você de guerra. passou as Eu duas passei o mãos sangue no com rosto. sangue aqui assim. Eu tenho essa É, foto assim, o gritando, eu tenho Kettlebell, essas fotos o guardadas. Kettlebell é isso. É muito difícil a gente abandonar uma série assim, né? Mesmo que com a mão machucada. É difícil. Dos pontos positivos do nosso esporte é essa resiliência de tentar terminar a prova, né? Né? Seja qual for o seu estado, né? Então, isso é um dos pontos positivos do nosso esporte, né? Não, Terminar. com certeza. Terminar o que a gente começou. Pô, É. essa do magnésio mais áspero, Leonel, uma vez a gente foi fazer um Open, provinha de 5 minutos, a gente estava lá no Fernando Fabrício, na Granja Viana, na Black Box, e eu fui competir do teu lado. Você estava com um kettlebell de 28, eu estava com um de 24. E a gente estava preparando a peça. Aí você virou para mim e falou: você faz o chalk mais fino? Eu falei assim: eu gosto de fazer ele mais fino. Tá? Você virou para mim e falou justamente isso. Falou: eu gosto de fazer ele mais áspero. E a gente entrou para competir, a gente começou no pace. Eu lembro que a gente estava marcado, devia estar fazendo pace de 23, 24 RPM por aí. E tava assim, 1 minuto e meio, 2 de prova, a gente fazendo, o kettlebell escapou da minha mão, saiu voando em pé assim, foi direitinho na direção da Ana, né, a minha esposa. Na hora que ele estava voando, ele estava no meio do caminho, eu lembrei de você falando, eu prefiro o choque mais áspero. Eu falei, puta merda, né? Depois eu fiquei irritado, no final sobrou uma plataforma livre, eu fui lá, fiz um choque grosso e, e competi, completei os 5 minutos, mas já sem valer nada, né? Mas, cara, me diz uma coisa, Leandro, você chegou até Master of Sport já, né, com Snatch, né, fazendo Snatch.
32, Sim, você fez uma... Snatch sim. Foi o Master. Na verdade, eu gosto muito de ranking, né? Sempre quando eu comecei, desde quando eu comecei assim na parte competitiva, eu começava a estudar os rankings das associações. Então, claro que o nosso primeiro objetivo é ser o CMS, né? Que é o candidato a Master of Sports. Na verdade, eu fui para Chicago tentando já o CMS, que tinha a IKFF, tinha provas de 5 minutos, que você podia alcançar o CMS. E eu não consegui, né? Então, eu sempre fui atrás de rankings, né? E depois eu consegui, e o meu próximo objetivo seria o Master of Sports. Aí foi muito difícil. Várias vezes eu bati na trave e fui conseguir só em 2019, lá em Floripa. Eu Eu fiz, lembro, foi lá no Belzão, né? foi lá no Leozão, foi em 180 2019. Não, não, e não, cinco não, não, repetições. não, 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 menos que isso, menos que isso. Foi por volta de 140 repetições com snatch de 32 quilos em 10 minutos. Uma troca Eu estava bem de leve, mão. uma troca de mão, eu estava bem leve, então quanto mais leve, o ranking fica menor, fica um pouco mais fácil. Certo, E mas foi um aí eu processo consegui. de 7 anos, né? Sete, sete, Foi. 6 para 7 anos, né, para chegar. Eu comecei em 2013, seis, 7 anos, eu consegui em 2019, no snatch, de Legal. 32 quilos. Foi isso. Pô, Então eu lutei muito em competição, tentava, não conseguia, e assim por diante. Olha minha mãe tá. aqui, ó, minha mãe assisti você em Chicago. Eu fui com Tá. minha mãe para Chicago, né? Acabei levando ela. O sonho dela era ver o show da Cher. E aí, Olha que legal. coincidentemente, ela cantou lá em frente ao nosso hotel. Levei minha mãe. Ela Pô, foi que louco. sozinha. Eu tinha um campeonato e eu não fui, né? Mas ela foi comigo e ela me assistiu. Ficou um pouco impressionada, né? Porque para quem não conhece, esse esporte impressiona um pouco a parte competitiva. É. E lá em Chicago, acho que vale a pena frisar. Eu olhei a equipe americana, eles já estavam muito à frente. Eu tomei um susto. Por exemplo, eu vi o John Lesko, era um atleta americano na época, agora ele não compete mais. Ele fez, em 2014, biathlon com 2 de 28 quilos. Ele começou no double jerk, ele fez 100 repetições. E depois de uma hora, ele fez 200 repetições com um kettlebell de 28 quilos. Eu olhei aquilo Caramba. assim, e falei, nossa, isso aqui é outro mundo, né? Eu fiquei muito impressionado com o que eu vi lá. E lá também competi, lá eu conheci a Kim Fox, conheci o Mike Salemi, conheci o próprio Lesko, conheci o Dave Randolph, que era um escritor na época, e acho que ele Uhum. escreveu aquele livro 300, Uhum. baseado naquele filme, então ele gostava muito de Snatch. E o pessoal mandando bem, e um pessoal mais velho também. O Jerry Gray também, que é um senhor que compete até hoje, que tem 80 anos, cardiopata, né? Operou 2 vezes o coração. Então eu tive contato com esse pessoal, né? Então me abriu muito as portas e viu que tinha muito caminho para percorrer. E hoje você tá com quantos anos de idade, Léo? Eu estou com 53. Eu comecei tarde, né? Eu comecei com Uhum. 41 anos, né? Eu comecei com 41 anos, a idade do Denisov agora, né? Então, os russos falam, né, que o seu auge, né, no kettlebell, eles começam muito cedo, por volta de 30, 35 anos, né? Você vê Uhum. as melhores marcas aí, né? Você vê agora o Ivan Markov, que é a nova sensação do momento, ele é mais jovem do que isso, então acho que ele tem muito a melhorar. Mas você pega Ivan Denisov, esses outros atletas, Denis Vasilev, todos tiveram o seu auge com 30, 35 anos. Então, eu comecei mais tarde, né? Mas mesmo assim, Uhum. tive bastante progresso. Agora estou com 53 e continuo treinando ainda. Continuo É. me esforçando. Continua competindo ainda? Tá indo para a plataforma competir também, Léo? Então, eu tirei um pouco o pé, Cláudio. Eu tenho treinado, né? Para quem não sabe, eu também sou nadador. Uhum. Faço parte da equipe de Master lá do Pinheiros. Nado piscina e estou nadando águas abertas também. Legal. Então, eu tô, Bacana. eu tô meio a meio. Eu tô participando de competições de natação, até um pouquinho mais do que kettlebell, né? Porque kettlebell entra em algumas coisas online, que tem algumas competições, né? Fruto da pandemia. Pandemia também é um assunto à parte. E então eu estou tirando um pouco o pé do kettlebell
o corpo já está um pouco judiado e, Uhum. e tenho nadado, mas ainda tenho feito, ainda tenho treinado bastante. Hoje eu treinei aqui em casa, eu tenho a minha academia pequenininha aqui, então eu treino aqui em casa. E vou competir em Brasília. Eu, Ah, legal. Era a é, próxima pergunta, se você estava indo para lá também. tá, eu estou indo para lá, talvez, eu não sei, infelizmente ou felizmente, acho que vai ser a minha última competição fora de São Paulo. Né? Tá. Para fora do país eu já não vou mais há muito tempo e talvez essa seja a minha última competição fora de São Paulo. E aí vou continuar treinando e vou continuar competindo quando tiver alguma coisa aqui perto. Legal. Que vai fazer prova de Snatch 24 e Military? Não, então, são 3 dias, né? Então, o primeiro dia eu vou Sim. fazer o long cycle, o double long cycle, com 2 kettlebells de 24, 10 minutos. No dia Legal. 2 o snatch, 10 minutos, 24 quilos, tudo 24. Tá. E no último dia eu vou fazer 30 minutos, a meia maratona com jerk, de 24 quilos também. Tudo 24. Então é isso. Long cycle, snatch e one arm jerk, 30 minutos. Maravilha. Você está em qual categoria de peso, Léo? Até Então, 87? eu tava. O peso que eu gosto de competir, de trabalhar, é perto de 90 quilos, né? 90, 92 quilos. Uhum. Acontece que há um mês, há uns 20 dias atrás, eu fiquei muito doente. Peguei uma virose, sistema imunológico ficou debilitado. Peguei um princípio de pneumonia, uma Uhum. sinusite, muita febre. Cheguei a 39 de febre, uma coisa que nunca aconteceu comigo. Uhum. E aí eu perdi peso. E aí, aproveitando que o peso ficou mais baixo, Uhum. claro que eu perdi um pouco de condição, perdi um pouco de massa muscular, mas perdi gordura também, e resolvi ficar nos 87. Então, eu devo competir até 87 quilos lá. E vou participar só do brasileiro. Então, o brasileiro, a categoria de peso corporal, é um pouco diferente do sul-americano, né? Sim. Então, eu acho que são 3 categorias. Uma mais leve, até 87, que é que eu vou participar, e acima de 87. Tá Então, devo certo. entrar com 86 quilos, 86,5. É isso aí, ó. Nicole falando, nosso Monstrando Kettlebell Esporte Ah, brasileiro, que eu sou fã. um beijo para ela. Eu Nick, também sou fã dela. Também sou fã Nick dela. três medalhas de ouro já no Mundial, já, Nick. Não. Olha Essa só. é fera. Essa é Né? fera. Acompanha bastante ela. Eu Gente acho finíssima. bacana, muito. Eu acho bacana lá ver o pessoal lá no começo, sabe? A gente sofrendo na mão do Cotter, sofrendo na mão do Gero e a gente rasgando mão. Eu nunca imaginava que ia ter o tanto de gente competindo no Mundial e batendo marca, batendo Master of Ah, Sports, batendo sensacional. título. Sensacional. Cara, é muito louco, né? E chegando nesses resultados que a gente via, né, os gringos fazendo, pra gente eram pontes assim, quase Muito longe. inalcançáveis, né? Era uma coisa inalcançável. Era uma coisa que... E olha, naquela época, eu era mais novo, né? 11 anos atrás. Eu Aham. podia até ser mais forte, mais jovem, mais resistente, mas eu não tinha técnica e nem a vivência no esporte. Uhum. Então, as minhas marcas eram irrisórias, né? Estava começando perto dos caras ali. Agora, eu estou mais velho, né? Estou mais, entre aspas, cansado, estou mais baleado, no bom sentido, né? Não estou tão forte como naquela época, mas as minhas marcas são muito melhores do que aquele Tá, começo. Não dá nem tá para... mais Você vê um calejado, vídeo, né? você vê vídeos nossos, né? De todo mundo que começou há muito tempo. A gente fazendo naquela época era uma coisa muito diferente. Nossa, sou eu esse? Né? Eu falava, não, é criminoso até ter gravado aquele vídeo lá e deixado guardado. Tinha umas coisas que a gente olhava e falava, meu Deus do céu, como muda, né? Não, Mas muda é, muito, muda mas muito, tem uma muda coisa muito. que apesar do Cotter não ser um cara altamente técnico, né, e ele pregava que ele sempre seria muito melhor de kettlebell do que todo mundo, a gente sabe que isso não é uma verdade, né? Cada um tem sua curva de aprendizado e você, tendo um objetivo, você é a prova viva disso, você tendo um objetivo, você supera barreiras que parecem intransponíveis. O Cotter falava uma coisa, cada repetição que você faz é um centavo que você deposita na Exatamente. sua poupança ali, né? Então, de repetição em repetição, vai longe. E eu lembro que você anotava seus treinos e você tinha, por parte dessa cultura de ler muito, né? Você trazia dos russos que eles tinham
uma conversa baseada em volume de repetições ano, né? Então eu falo, fiz tantos Sim. mil jerks, fiz tantos mil snatches, tal. Você continua fazendo esse tipo de anotação, Léo? Sim, antes de treinar com o Ken Blackburn, eu não anotava nada, eu fazia alguma coisa na minha cabeça, tudo errado, né? E aí quando eu comecei a treinar com o Ken, ele me mandava as planilhas e eu arquivava tudo. Então, desde aquela época, eu treinei com ele de 2014 até 2018, mais ou menos. Eu treinei 5 anos com ele, gostei muito, gostei demais de treinar com ele. Tive muito progresso. E desde 2014, eu anoto tudo. Anoto tudo não, eu tenho tudo arquivado. Uhum. E aí, quando eu acabei de treinar com ele, acabou a nossa parceria, eu achei melhor eu continuar sozinho por uma série de razões. Eu continuei fazendo as minhas planilhas até hoje. Então, desde 2014, eu tenho todos os treinos computados. E isso é muito bom. Eu sugiro para todo mundo fazer isso, porque é uma forma de referência. O que você fez naquela época, o que deu certo, o que não deu certo, treinos Legal. que você fez, que você conseguiu fazer, que você nem lembrava. Nossa, eu fiz isso, né? Treinos que você não conseguiu. Então eu tenho sim, eu tenho marcado todos os treinos desde 2014. Tenho E é tudo legal você aqui revisitar esse computado. material Sem e olhar e dúvida. falar, pô, caramba, né? Eu fiz isso, porra, eu tô de mimimi, vamos lá, né? E aí você estuda, né? Por exemplo, você tem uma prova de snatch. O que eu fiz naquela época para ter um bom resultado? E aí você vê os treinos que Muito antecederam aquela bom. competição e você tem uma base. Nossa, eu fiz isso, então posso fazer mais ou menos assim. Então, Uhum. desde 2018, eu faço, modéstia à parte, os meus próprios treinos, né? A gente vai Uhum. aprendendo, vai entendendo o corpo, né? Porque depois de uma certa idade, eu já cheguei meio com meu joelho já machucado, já cheguei com meu ombro para o kettlebell. Então, Certo. eu não posso mais correr hoje em dia, não posso mais jogar futebol, não posso mais jogar basquete que eu adorava, não posso mais fazer uma série de coisas, mas o kettlebell eu posso. Uh, Legal. Que o bacana, cara. leigo, o leigo, quando vê uma competição de kettlebell, ele vê aquela posição de rack, ele fala, nossa, isso aí vai arrebentar o cara. Uhum. Né? Nossa, o seu ombro vai ser destruído. Ao contrário, né? É um dos esportes mais seguros e mais eficientes que eu conheço. E olha que eu fiz bastante coisa. Olha que eu Você foi fiz bastante coisa. maratonista também, uma época Eu também, fui não foi? maratonista, né? Eu fui. Fiz bastante musculação, sempre fiz musculação e fiz bastante coisa. Dentre essas coisas, uma época de 2000 não, de 97 até 2010 eu fui maratonista. Apesar Caramba, de foi não bastante ter. tempo. Bastante 13 anos. tempo. Apesar de não ter nunca um biotipo de corredor, eu era Uhum. magro. Eu era magro, mas eu pesava 90 quilos. Mas Uhum. eu fiz um esporte que não tinha o biotipo. Né? E o que aconteceu? Eu me machuquei. Né? Eu fiz, se não me engano, 17 maratonas oficiais. Fiz várias Caramba. maratonas, provas de 10 quilômetros. Eu fiquei bem inserido no mundo da corrida. Só que não deu mais. Depois de 2014, 2015, não consegui mais correr. Desgaste muito grande de cartilagem. E aí o que aconteceu? Eu voltei para a natação. Então foi aí que eu comecei a natação master, que é muito bom. A natação ajuda muito o kettlebell e o kettlebell ajuda muito a natação. Um complementa o outro. Então Que legal. só para sintetizar, eu treino 3 vezes por semana kettlebell e 3 vezes por semana natação. Em média, tá? E domingo eu descanso. Bom, Então eu faço segunda, quarta e sexta natação, terça, quinta e sábado kettlebell. e Um eu, complementa o outro. legal. E eu já vi você várias vezes sair da competição do kettlebell e falar, depois eu pego o certificado da medalha que eu tô indo nadar. Eu já vi várias vezes. Já teve um brasileiro lá na CrossFit Perdizes, que eu tive a competição de Uhum. kettlebell, eu fiz o biatlo com 28 quilos, eu saí destruído e fui competir lá no Clube Paineiras na parte da tarde. Eu me destruí. Quer dizer, no bom sentido, né? No bom sentido. Depois a gente dá risada e Aliás, faz essas loucuras, né? Leonel, só ler aqui, tem um comentário. Ah, Jefferson Lobo.
Opa, Sou teu Jefferson, um fã, abraço para você. sou teu fã, Leonel. Meu Guto. Se o Ribas tá baleado, que sobra pra nós. Ah, Bom. o pessoal tá mandando bem demais. Eu tenho acompanhado o Guto, o Jefferson. Eles estão muito bem. E o pessoal muito bacana, né, do nosso esporte, né? A Pessoal José muito Luiz, legal. a Guia Leal, a técnica ajuda muito no É, resultado. meu tio. Um abraço pro meu tio aí. É isso aí, tio. Legal, A sua técnica mãe. ajuda muito. Meu, Minha sua mãe. mãe, orgulho da sua determinação e disciplina, determinação e disciplina, bacana. É isso aí. Obrigado. Ó, o Jefferson, adaptei muito meu jerk por conta dos joelhos, também tem É isso aí. problema. É isso aí. Tamara Wolf, lá do Sul, dando boa noite. Ó, já desloquei meu ombro 3 vezes no CrossFit e nunca tive problema com o kettlebell, realmente fortalece. Guto tá te mandando uma pergunta. Onde é que o Ribas encaixa a musculação na rotina de treino? Hoje você faz musculação ainda, Léo? Então, eu vou falar rapidamente como é que é o meu dia, né? O meu dia do kettlebell. Adoro musculação, sempre fiz musculação, né? Mas agora eu mudei um pouco, né? Então, como é que eu faço? Meu treino demora por volta de 1h30 a 1h40. Eu chego na minha academia, faço um aquecimento de 20 minutos. A gente sabe que o kettlebell necessita de um aquecimento um pouco mais demorado. E aí a parte principal, né, do kettlebell, eu treino com as peças mesmo, demora de 20 a 40 minutos, tá? Entre, por exemplo, biathlon, você faz a série de jerk, descansa uns 10 minutos e faz a série de snatch. Ou seja, de 20 a 40 minutos. Aí já deu 1 hora, tá? E aí o resto eu chamo de acessórios, e aí que eu encaixo a musculação. Eu adoro fazer barra, adoro fazer supino, adoro fazer remada. Isso ajuda também no nosso esporte. E gosto, faço rosca direta, faço tríceps. Isso varia, tá? Isso varia. Tá, Mas eu encaixo depois do treino de kettlebell. E legal. quando eu acabo, eu faço um desaquecimento, um alongamento de também 10 minutos e chega. Dá mais ou menos 1h30, 1h40. Então a musculação eu faço depois da série principal de kettlebell. Legal. Léo, deixa eu falar, tá cheio de gente aqui que já falou, sou teu fã, Opa, o obrigado. Jefferson, cara, Obrigado. Nicole, Agradeço. Guto, tá? E, cara, eu sou teu fã também, muito, tá? Eu tive na plataforma, tive a honra, né, de estar na plataforma ao teu lado algumas vezes, no brasileiro lá no ENIAC, Eu que a gente apresenta lembro. tá em categorias diferentes, eu entrei do seu lado e eu ainda brinquei com você. Isso aqui vai ser que nem aquele desenho do Pica-Pau, vai ser duas para você, uma para mim, uma, duas, três para você e uma para mim. Segunda, outra. E foi bem isso, que você terminou acho que com 130 e poucos jerks, eu terminei com 85. E o snatch depois eu fiz acho que 117 snatches ali, e você enfiou sei lá quanto, acho que uns 190 e poucos ali. Mas depois você ainda terminou e virou para mim, mano, não tava num dia bom hoje. Falei, Não, pô, eu falei, lembro, caraca. eu lembro desse dia, eu lembro, lá Mas foi no Brasileiro. foi um dia muito legal. Mas, assim, o dia que eu virei teu fã mesmo foi na CrossFit Perdizes. Foi uma prova de Snatch 24, também com 10 minutos. A gente estava na primeira plataforma, eu estava te arbitrando e todo mundo foi parando a prova, parando. Acho que a gente estava com 4 ou 5 plataformas, se não me engano foi o campeonato que o Neto montou até. E sua filha estava do meu lado, ali, pequenininha ainda. Isso deve ter uns 7, 8 anos, eu acho, né? E ela falando, sabe, o meu pai tá fazendo certo? Quantas que meu pai tem que fazer? Meu pai vai ganhar? E ela ficando, eu lembro que você fazendo snatch ali, só olhava para ela falando. A minha vontade era ficar, deixa ele em paz, deixa o cara deitar em paz. Então, Depois você eu falo, pergunta. filha, né? Eu Eu lembro. falei, não, continua, continua. Ela, sabia que no quarto do meu pai tem uma porta, e você lá. E quando abre a porta, tem uma academia. Eu falei, nossa, que incrível. Eu marcando repetição. E você, não, para, filho, não, não, não. Eu falei, sabia que na academia do meu pai tem um peso de 40 quilos? Eu falei, nossa, e você sentando cacetada ali, né? E daqui a pouco tava todo mundo parado, você estava sozinho na plataforma, e eu me dei conta que você estava com 180 e tantas repetições ali, né? E estava todo mundo meio que batendo papo atrás de mim ali, um fuzuê do caramba, e eu comecei a gritar a tua contagem. Comecei 188, 189, e todo mundo, não, como assim?
E, cara, quando você passou de 200, aqui subiu um vulcão de energia naquele lugar. Eu falei, 200! Todo mundo... "Ah!" Porque ninguém tinha passado de 200. Se eu não estou enganado, você fez 206 ou 207 repetições aquele dia ali, né? Aí Então, né? eu lembro muito bem, eu acho que foi a primeira vez que eu fiz mais de 200 repetições numa competição. Eu acho que eu devia ter feito em treino já, porque o snatch é um movimento que ele é um pouco, ele é um pouco diferente. Muitas vezes você faz uma marca melhor em treino do que em competição. Isso é muito normal. Por quê? Porque Uhum. você está muito mais tenso na competição e você, sem querer, acaba apertando mais a peça. E aí o seu grip Verdade. fadiga muito rápido, né? Então, uma dica que eu sempre falo, né? Essa frase, não sei se foi minha, é o seguinte: para o snatch, você deve treinar como se fosse uma competição. O treino tem que ser sério, como se fosse uma competição. E competir como se fosse um treino. Ou seja, mais leve, mais solto, tentando poupar mais energia. E esse dia, acho que foi a primeira vez que eu fiz 200 repetições, 202, 203, agora não lembro, em competição com o snatch com 24 quilos. Eu tenho a foto Eu até lembro. hoje. Eu tenho a foto, eu te cumprimentando, eu tenho a foto do visor com 200. Agora não lembro o número certo, mas foram mais de 200 repetições. Dá. Eu lembro que depois eu cheguei de zoeira, eu falei assim, cara, parabéns. Agora, né, eu falei, agora só falta mais umas 14 para chegar na marca da Dedo China lá. Como Ah, é que era o nome da menina? ela Da já. Rússia. Deduknia, né? Ksenia É, Deduknia, né? que eu falei É, Deduc, né, mas é, é Dedo agora não China. sei. Então. E nessa época, o pessoal tem uma ideia, essa época já tinha 220 repetições, 200 e... Então, porque 24 quilos é um peso amador, né? Para Sim. quem não sabe, 24 quilos para homem é um peso amador e para mulher é um peso profissional. E Uhum. naquela época, as mulheres já faziam mais de 200 repetições no snatch, né? Hoje em dia, poucas fazem, né? Você não vê, porque é uma marca muito difícil uma mulher, né? Mas então o recorde feminino deve ser por volta de 222 repetições, 225 repetições. É uma coisa absurda também, é uma coisa que não dá para imaginar uma mulher fazendo isso. É muita coisa, né, cara? Mas é assim, é interessante ver a evolução, né? Porque eu acho que foi uns 2 anos depois disso, a gente fez aquele summit, né, numa academia aqui de um amigo meu aqui na Vila Leopoldina, né? Então foi você com o Snatch, o Chris com Long Cycle, o E o Neto Neto no fazendo dia. work e E eu dando você, pitaco na biomecânica, né? biomecânica, é isso aí, eu lembro. E eu lembro que você foi começar o módulo de Snatch e você fez, bom, eu vou começar com um treino meu normal, você pegou um bastão, fez o seu aquecimento, e falou, eu vou fazer uma série de Snatch. Pegou 24 ali, você fez acho que umas 230 ali, Não, não, menos. Eu lembro, eu fiz mas foi 219 repetições. Fiz 219, 219. É, 200, mas aí liberando é, 220 é, e é isso ficou aí. todo mundo pasmo ali de ver, porque acho que de todo mundo que estava ali, talvez umas 3 pessoas tivessem visto você competir antes ali. E ali também eu aprendi muito, porque eu lembro que eu estava sentado, filmando assim, olhando, ficando vendo a inserção da sua mão ali, vendo o movimento, vendo a queda. Eu comecei a ver quando eu estava acabando o grip, o que que você estava fazendo de ajuste e tal. Então, assim, cara, tem muita gente aqui falando, que nem o Rômulo Gaier, eu não sei se você conhece lá do Sul, ele tá falando Monstro Ah, de Mais Net, essa uma inspiração, mestre. Aí o Tonelli obrigado. tá te sacaneando aqui, Ah, ó, falou que é amigo é seu um amigo meu. do Pinheiro, ele tá perguntando se você tá pé da vida. Não, O não tô Edi não. Fabrinho Não tô tá não. falando que Snatch é, como eu digo, Snatch é pra drogado. É, os russos, né? Tem uma linha russa que acha o snatch o exercício mais difícil que tem. O Vasilev, ele explicava por que isso, né? Porque Hum, como ele tem uma cadência mais rápida, né? A repetição por minuto é mais rápida no snatch. Se você fizer um erro, você multiplica muito mais a cada minuto, né? Então, se você fizer sim, 20 repetições por minuto e fizer um erro em cada repetição, são 20 erros em um por minuto. minuto. Por minuto. Então, se você fizer 20 erros por minuto, você vai
acumular mais erros e não vai completar a prova, né? Então, muita gente acha, eu não acho, né? Porque sempre foi o meu movimento principal e que eu sempre treinei, sempre comecei, sempre gostei mais. Eu acho que a minha especialidade, eu sempre gostei mais do snatch, mas para quem não está acostumado, o pessoal Uma fala que é pergunta. o mais difícil que tem, né? Porque muitas vezes você está com o gás bom, você está com o seu cardio em cima, mas só que o grip, né, Claro, a corrente ela estoura no elo mais fraco. E no snatch, sempre. principalmente no começo da vida esportiva do atleta, é o grip que vai. Nossa, eu tô inteiro, né? Eu continuaria, mas o que adianta se você não conseguiu segurar, né? Pois é, tá inteiro, mas o grip não deu paciência, né? Não deu paciência, né? E, Leonel, o que que você daria de dica para quem está começando para essa questão de melhorar o grip? O que que você sugeria, assim, 2, 3 exercícios ou rotinas Tá. básicas para os Eu iniciantes? acho que, em primeiro lugar, tempo de treino, né? O snatch você vai melhorar treinando snatch. Isso é a coisa principal, né? O, o, eu também faço uma metáfora com o tempo de treino de snatch com milhagem de um piloto de avião, né? O piloto de avião tem horas de voo e no snatch tem que ter horas de treino, né? 20 mil repetições por ano, 30 mil repetições por ano. Focar bem na técnica, né? A inserção da mão é muito importante. Você descansar o seu antebraço durante a repetição, porque no começo, né? O que acontece? Você fica assim, segurando, sem parar a peça, assim, ó. Vai para baixo, vai para cima, sempre assim. Aí Certo. Apertando o tempo inteiro, né? nem o Denis consegue fazer 100 repetições em 5 minutos. Então, o que você faz? Aqui em cima, você está descansando. Aqui, o antebraço ainda está descansando. Ele vai pegar a peça só aqui embaixo. Aqui Uhum. embaixo, ele está ativo. Você volta no backswing, ele está ativo, mas aqui já não. Então, essa parte aqui, não sei se vocês me fazem entender, o antebraço está descansando. E aqui em cima também, né? Do meio para cima até o encaixe, ele Ele está está descansando. voando, Então, tá indo junto com a peça eu só. acho que o principal é você perceber a hora que você pode descansar o seu antebraço. E com relação a exercícios, eu gosto muito de aquele exercício de um swing e um snatch. O Dirty Snatch, né? O dirty snatch com pesos mais pesados, né? Série de 3, 4, 5 minutos ou até 10 minutos. Gosto muito do snatch com luva. Tem Legal, boa. muito atleta que não gosta. Fiz muito. O Ivan Denisov, ele acha que não tem que fazer, mas ele tem aquela metodologia dele. Tudo que ele não faz, ele é contra, né? Só funciona. Exato. Que tem o mérito dele, né? Ele O cara bateu sem dúvida, tudo quanto é marca sem fazer, então, o né? maior atleta de todos os tempos. Mas eu lembro naquele seminário que a gente foi, naquele workshop, ele falou que snatch com luva não era legal porque você muda um pouco sua técnica. Eu gosto. Uhum. O Rachinski falou que na academia dele vai de 10 atletas, 3 fazem o snatch com luva, outros não fazem, mas eu gosto. Eu gosto de fazer o snatch com luva depois da série principal do snatch. Eu fiz muito no começo. Então, por exemplo, 10 minutos dirty snatch, o swing com snatch, 10 repetições por minuto, 24 quilos, 10 minutos. Acaba a série, 10 minutos de descanso, 10 minutos de glove snatch, né? O snatch com luva, 5 minutos para cada mão, com 16 quilos. Muito difícil. Duas caras para baixo, né? Mais ou menos com 16 quilos, 20 quilos, mais ou menos 8 quilos a menos do que o seu peso de competição. E para quem não sabe, o snatch com luva deixa o exercício muito mais difícil, porque você não tem a aderência da peça. A luva não é aquela luva de musculação, é aquela luva de pedreiro mesmo, que você compra em casa de construção. É aquela luva de pano, bem baratinha, branca, bege, de pano, sem aquela borracha aqui, né? Aí fica mais fácil. Mete a luva do lado direito na mão esquerda, que ela fica ao contrário, então, o grip fica para cá.
né? Isso, deixa muito mais difícil, que você não tem aderência. E aí você trabalha muito o seu antebraço. E tempo de treino. Técnica, a técnica você vai lapidando, tentar Uhum. perceber essa economia do antebraço durante o movimento, né? E snatch com luva e alguns educativos do snatch e o snatch em si, né? O snatch Certo. em si. E eu lembro que o Ken Blackburn também passava, eu não utilizo muito, mas o Farmer's Walk também, Tá. o Caminhada do fazendeiro, né? a caminhada do fazendeiro, flexão de antebraço também. Que Aham. mais que ele passava também para mim? O segurar na barra também, o Hang, hang hold. hanging bar. Isso, isso pode auxiliar, mas eu acho que o principal mesmo é treinar snatch. Treinar snatch Legal. e testar esse snatch com luva. Vocês vão ficar como é difícil isso, como é difícil. O snatch com luva eu tinha a sensação de que o periósteo ia descolar do osso. Não, é muito difícil mesmo. É desagradável para É fazer, desagradável. mas dá um resultado bem legal. Já rasguei muita luvinha já fazendo ele, porque Tem, você acaba sim. tendo que apertar, né, inclusive. Eu Né? comprei um saco de luva aqui, a cada um mês eu troco de luva. E o que é legal do snatch com luva, por exemplo, você abriu a mão. Dá para você treinar snatch, o treino seguinte, você coloca a luva e faz um treino mais leve, com mais repetições com luva. Né? Aí você poupa a pele e tem um treino bom de antebraço também. Bacana. Ah, o José Luiz Leal tá te mandando parabéns pela sua trajetória nas diversas modalidades e nos Opa, um abraço. trouxe Obrigado, viu? conhecimento. Que Obrigado. Deus abençoe você e sua família, sua jornada. E o Gutão tá falando, ó, sempre faz 10 minutos no início de todo o treino de snatch com luva. Ah, sim. Né? Sempre tá Então, deixa colocando mais difícil. também. Então, eu nunca fiz o que o Guto propôs, mas deve ser mais difícil ainda, porque você faz uma pré-exaustão, né? Você já Sim, chega com o seu antebraço fadigado para a série principal. Por um lado é bom, né? Porque você faz uma pré-exaustão, como na musculação, aquelas séries que a gente para fazia exaustão, né? de pré-exaustão, crucifixo com supino, né? Supino. Mas você faz essa pré-exaustão, você chega na série principal com o seu antebraço já fadigado. Mas também, pensando no lado negativo disso, você já chega mais debilitado. E aí você não consegue fazer uma série principal com seu peso de competição até maior. Mas eu acho legal essa alternativa, de vez em quando utilizar isso, né? Né? Para forçar ainda mais o antebraço. O que eu vejo, assim, Leonardo, de conversar com diversos atletas, cara, é que tem várias formas, né? Tem vários caminhos de treino e, de uma forma ou de outra, todos conseguem performar bem, né? Então, eu estava até falando disso com o Neto, né? Quando a gente estava nesse seminário com o Denisov lá em Esteio, né? Ele estava treinando com o Morozov, né? E ele começou a fazer uma série de swing ali no começo e o Denisov virou para ele e falou: por que você está fazendo isso? É para se masturbar? Né? Você está fazendo teu deep swing, you're jerking off, né? E ele falou: tá, mas agora eu tô treinando com um cara que é uma lenda que me manda fazer 3 minutos de swing cada braço no começo, vem outra lenda e fala que eu não preciso, né? Mas essa visão que você diz do Denisov, né? Tudo que ele não fez, né? E assim, ainda assim ele teve resultado, ele acha que é completamente Não, uh, aquele, aquele, desprezível. aquele nosso workshop, aquele seminário com ele foi muito legal, né? Porque a gente conheceu, queira ou não queira, o melhor atleta de todos os tempos, na minha Né? opinião, né? E Você tem o Sergei Mishin, que foi o maior da época, e depois veio o Ivan Denisov e bateu todos os recordes dele. Quando ele estava ativo ainda, né? O Ivan Denisov chegou a pegar o Mishin treinando, né? Competindo. é, Agora temos o Ivan Markov, né? Que é especialista em biatlon, é um outro fenômeno, mas o Denisov é o cara. Eu acho que ele foi o maior de todos os tempos. Tanto é que aquele recorde dele de long cycle, com 2,32, com 111, 116 repetições. Esse 116. recorde 116, eu acho que é imbatível. Esse recorde eu acho que ninguém consegue bater. Ele Hoje mesmo. dificilmente você vê alguém fazem,
perto de 100 repetições, 101, mas 116 é uma coisa. Imagina, 11,6 RPM, Por minuto, 2,32. com 2,32. Com 2,32. Então, Eu não consigo fazer então, aqui, eu não consigo fazer aquele volume nem numa não semana. dá. Então o Ivan tem a técnica dele, tem a metodologia dele, que é fantástica, né? Tem aquele pêndulo que ele usa, né? Aquele pêndulo lateral, né? Isso. E aí cabe a você perceber se isso aí encaixa no seu treino ou não, né? Então, vai peneirando e vê o que vai serve, né? ponderando. Não encaixa, mas isso aqui eu gostei, de jogar o ombro um pouco mais para cá. Então você vai, nessas horas de treino, horas e horas de repetição, você vai testando, ver o que acha melhor para você ou não. É isso aí. Eu sempre falo pro pessoal, falando, meu, cada vez que você pega o kettlebell na mão, ele te ensina alguma coisa. Né? Você sempre está aprendendo algum ajuste, sempre um detalhe, tá sempre lapidando, tá sempre melhorando. Eu falei, não tem jeito. Até assim, se você trocar de fabricante de peça, você vai aprender alguma coisa. E vai mudar o balanço da peça, vai mudar o centro de massa, vai mudar a trajetória, vai mudar a gripe. Então, alguma coisa você vai estar sempre aprendendo. Gente, eu vou pedir para quem tem pergunta aqui para o Léo para mandar aqui para o Leonel, por favor. Léo, já vou te agradecer aqui. Muitíssimo obrigado pelo teu tempo, por disponibilizar essa hora aqui para conversar com a turma aqui no perfil da Combrax. Cara, a gente vai ser muito bacana encontrar contigo lá em Brasília. O campeonato tá enorme, vai ser uma baita produção, tá lindo o campeonato, vai estar muito legal, a gente está trabalhando bastante, principalmente o Cris está trabalhando bastante, que é ele que cuida diretamente da organização, e o Rafa, né, que é nosso braço lá em Brasília. E, cara, eu queria que você, nesses minutos finais de plataforma aqui, colocasse algumas considerações, o que você gostaria de passar de mensagem para a galera, deixar uma positividade aí para a turma, por favor. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade. Cláudio, foi um prazer falar com você. Né? Muito legal compartilhar a minha experiência de pouco mais de 10 anos. Né? Então, eu posso falar para o pessoal que o Kettlebell Esporte era um esporte muito difícil. Né? Eu acho que muita gente no meio do caminho desiste porque precisa de treino. Precisa de treino, precisa de dedicação e disciplina. Né? Você vai subindo degrau por degrau de acordo com o seu treino. Se você parar, você volta. Então, procure não parar. Né? Procure não parar e armazenar essas horas de voo aí nos seus treinos. Mas é muito prazeroso ver a nossa evolução. Eu comecei mais velho e, mesmo assim, eu evoluí. Então, é um esporte seguro, é um esporte que eu tenho muito prazer em treinar, ainda treino. É muito prazeroso, te dá base para vários esportes, para várias artes marciais, natação, futebol, ou seja, ele transfere para muitas outras atividades. Então é um esporte que vale a pena, mas só que tem que treinar, tem que levar a sério, tem que treinar, focar na técnica, procurar um técnico, né, para quem está começando agora, foi muito importante para mim. Eu sugiro, tem vários aqui no Brasil, muito gabaritados, técnicos excelentes, que dificilmente você encontra aqui nas Américas e até na Europa. Né? Rússia é um outro país, é um outro mundo, né, no nosso esporte. A gente tem contato só por vídeo, né? A gente não tem muito livro, não tem muita coisa, né? Mas vale a pena, pessoal. É um esporte seguro, muito prazeroso e muito divertido. A gente tem que se divertir. Tem que se divertir. Apesar de sofrer muito, a gente se diverte. Isso, eu acho que se divertir é mais importante. Tem uma pergunta para você aqui do Renan Probst. Leonel, como é que você lida com o relaxar, ou seja, com a tensão da musculação versus o relaxamento que pede na técnica do Grevoi? Uma coisa te atrapalha em outra, em algum momento? Não atrapalha, porque eu não tenho feito a musculação como eu fazia antes, né? Dividir o corpo em várias partes. Ou seja, eu faço uma musculação que também me ajuda para o kettlebell, tá? O supino fechado. Eu acho que as remadas são muito importantes, né? Porque como você faz empurrar muito, você tem que compensar fazendo muita remada. Eu faço muita remada, eu faço muito exercício para
manguito, elevação lateral, acho que tem que dar uma contrabalançada nesse sentido, né? Não, eu acho que não me atrapalha muito, não. Não me atrapalha muito, não. Eu acho que até ajuda, porque na teoria, quanto mais força você tiver, quanto mais força, claro que a técnica é mais importante, mas você pega dois atletas com a mesma técnica, com a mesma condição cardiorrespiratória, o que tiver mais força, ele tem um pouquinho mais de vantagem. Vai se manter Eu acho que melhor, ajuda bastante. vai se manter melhor estruturado, o cara vai ter mais reserva energética, vai recuperar mais rápido. Bom, a gente viu o Denisov lá no Sul fazendo terra com mais de 200 quilos, né? Então, depois de ter dado o workshop inteiro. Então, tem muito atleta que treina musculação também, terra, agachamento, desenvolvimento. Bom, enfim. É uma questão de você testar, né? Você testar e ver o que é melhor para você. Mais repetição, tem gente que treina musculação com mais repetição, 50, 60 repetições. Tem gente que faz com menos repetições ou uma soma das duas. Eu acho que vale a pena você testar e ver o que você melhora mais. Perfeito. Show de bola, Leonel. Mestre, cara, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo, Leonel. Valeu mesmo. Cara, sabe que eu sou seu fã, sempre falei, né? Desde a recíproca é verdadeira também. Imagina, cara. É verdadeira, Cláudio. E é sempre um prazer conversar contigo. Sempre que a gente conversa, eu sempre aprendo, cara. Todas as vezes que a gente se encontrou, sempre foi muito bacana. Tava puxando aqui alguns momentos, né? Lá no Sul, a gente foi competir lá na PUC de Porto Alegre. Eu lembro que você chegou, competiu, foi embora. Cara, aqui na minha casa, na CrossFit Perdizes, lá lá no Samora, que a gente fez um Open também. A gente fez uns treinos, a gente treinou lá também. Vários treinos que a gente fez aí na sua casa também, até a Aninha foi treinar na tua casa também. Lá no Samora eu lembro das primeiras pancadas que você estava dando com o calcanhar na plataforma, o pessoal que não estava habituado lá, ficava olhando assim, e falava assim, é isso mesmo, gente, é isso. Cara, competir do teu lado no brasileiro ali, cara, pô, fazer um biatlon do teu lado foi um prazer, até porque foi minha primeira prova de biatlon ali, tá? Eu tenho foto da gente se cumprimentando, você sempre foi um cara com uma energia muito positiva, um cara extremamente discreto. A gente fez lá a representação da Rússia, né, na virada esportiva uns anos atrás. Você teve lá no Pacaembu, o Neto teve lá também, de arte marcial e tudo mais. Acho que foi quando você cortou o cabelo que você chegou, começou a cumprimentar. Eu falei, quem que é esse cara? Demorou uns 2 minutos para cair a ficha. Que era você de cabelo curto. E, pô, tem muita história. Tem várias, cara. Obrigado mesmo e por estar sempre junto, por ter já deixado um legado gigantesco para esse esporte, cara, pela sua dedicação. E já que você não vai mais viajar para fora de São Paulo, que bom que eu moro em São Paulo, que eu ainda vou ter contato contigo por aqui. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Vai continuar ainda, vai continuar. Essa parceria vai continuar. E a casa aqui tá aberta, tá? E reformada, agora muito mais dedicada para o esporte. Quando você quiser vir, por favor. Tá bom. Valeu, tá convidado, obrigado. Tá? Agora, todo mundo elogiando aqui. Valeu, a mãe elogiando. Valeu. Rômulo, José, Fátima, todo mundo. Obrigado pela audiência. Valeu. Eu te agradeço demais, né? Vai ficar gravado aqui, tá bom? Obrigado, Léo. Uma ótima noite, cara. Tudo de bom. Bom descanso. Valeu, galera. Obrigado. Forte abraço. Amanhã, valeu, pessoal. Amanhã a gente tem live com o Ricardo W. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.